Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, que não é polêmico para nós rubro-negros. Eu tenho certeza absoluta que todo rubro-negro vai concordar com a minha explanação. Mas é polêmico para os anti-rubro-negros, que certamente, como querem ver o nosso caos, eles, de fato, vão ser contrários ao que eu vou dizer aqui. Mas a você, rubro-negro, que vai deixar a sua opinião, tente refletir em função dos fatos expostos por mim, e não em função de algo que você não possa provar, que não advenha do teu instinto. Eu vou te explicar por quê. Ontem, na madrugada, na live que nós fizemos, junto com o companheiro Marcelo Yahoo, se estabeleceu ali um debate importante sobre quem o Flamengo realmente deveria comprar, ou sobre em que posições o Flamengo deveria atuar. Quando eu fui responder sobre isso, eu digo atuar no mercado. Quando eu fui responder sobre isso, eu pedi a todos vocês que, ou os partícipes da live, eu pedi que fizesse uma reflexão imediata diante daquilo que o instinto produzia. Se você aí, companheiro, não estava na live, faça a mesma coisa agora, porque eu queria que você me dissesse sobre uma possível escalação do Flamengo num jogo importante do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes, independente de qualquer time que você vai jogar. São 3 pontos para todos os jogos e eles fazem a diferença no final, como vocês sabem disso. Então o Flamengo tem que atuar bem em todos os jogos. E aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, naquele momento eu pedi que vocês reagissem imediatamente a uma escalação onde não tivesse o De Arrascaeta e o De La Cruz juntos. E a resposta foi unânime. Realmente o Flamengo ficaria numa situação muito difícil. E aí eu queria te dizer o seguinte: como o Pedro está jogando muito bem, a probabilidade dele ser convocado para a seleção brasileira é enorme. Existe uma chance também do Ayrton Lucas, o Dorival gosta muito do Ayrton Lucas, de ser convocado também, caso ele passe por uma fase evolutiva ao longo desse ano. Ainda assim, o Flamengo tem o Varela, que é titular do Flamengo e também da seleção uruguaia, vai ser convocado para a seleção uruguaia. Tem o Vinha, que vai ser convocado também, e aí o Flamengo, nesse caso, ficaria sem os 2 laterais, além do Pulgar, que certamente é convocação certeira para a seleção do Chile. Então você imagina você participar de um campeonato, ou de jogos desse campeonato, ou de qualquer campeonato, sem esses titulares todos, isso sem falar também sobre eventuais suspensões de outros jogadores, eventuais lesões. O Flamengo corre o risco, meus amigos, de alguns jogos durante essa Copa América, ou então até durante as datas FIFA, ou seja, aquelas em que o Flamengo é obrigado a ceder os jogadores, o Flamengo pode estar correndo o risco de jogar sem 11 titulares, até, dependendo das circunstâncias, às vezes até mais nefastas. Um planejamento se faz em função daquilo que realmente você tem como oportunidade, mas considerando também as ameaças. E essa é uma ameaça muito importante para o Flamengo. E a CBF não quer mudar esse quadro. A CBF está disposta, talvez até, eu não quero aqui promover ações perigosas, mas talvez até com o apoio da Rede Globo, com a pressão da Rede Globo, ontem nós falamos disso também na live, com a pressão dessa instituição, que vocês sabem, ela é o sustentáculo dos clubes de futebol do Brasil, na maior parte das vezes, porque é essa emissora que gera grande parte das receitas dos clubes. Querendo ou não, nós temos que aceitar isso, é verdade, é a Rede Globo, e diante de uma pressão que a Rede Globo vai fazer, a CBF não mudará aquilo que planejou para esse ano, ou seja, esses jogos vão acontecer independente das convocações às quais os clubes, eu vou dizer a vocês, sofram durante a temporada de 2024. E aí o Flamengo corre o risco seríssimo de investir bastante nos melhores jogadores. Você pode até dizer para mim, Gil, mas
Esses aí são os problemas que decorrem também do Flamengo montar um grande time, do Flamengo montar um time com muita qualidade, como é o caso, e que inclusive pode até melhorar no segundo semestre. Isso sem falar, como eu já disse aqui, de outras propensas convocações. Imagine você que, quiçá, o Flamengo evolua muito durante essa competição ou durante a temporada e outros jogadores apareçam também, porque futebol é momento. E o futebol é mostrado para o treinador da seleção brasileira em função dos jogos dos seus clubes. Então, se o Flamengo, meus amigos, evolui bastante e a partir dessa evolução, em conjunto, o coletivo também, e os destaques individuais começam a aparecer, o Flamengo corre mais riscos ainda. Por isso que eu digo que é muito provável que o Flamengo ingresse dentro de campo com muitas reservas. Por exemplo, quem é que deixaria de pensar numa convocação do Cebolinha nesse momento? Porque o Cebolinha atravessa a grande fase. Será que o Dorival não está vendo? O Dorival conhece o Cebolinha. Alguém vai desprezar a fase boa que o Cebolinha está vivendo? Não vai, independente da fase ruim que viveu em 22 e 23, independente de qualquer coisa, não está jogando bem, será que ele não vai evoluir? Então, quem é que descarta aqui uma convocação do Cebolinha também? Então, isso que eu estou falando para vocês não é para poder propor o caos reflexivo, não é sensacionalismo, é algo real e que realmente deve fazer parte da preocupação imediata do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, ou seja, do governo do Flamengo e da nossa torcida também. É algo que pode gerar problemas para nós a ponto de nós perdermos pontos que sejam cruciais para que o Flamengo seja campeão, principalmente num campeonato como esse, o Campeonato Brasileiro. Até mesmo em fases de mata-mata da Copa do Brasil, ou até na Libertadores, o Flamengo corre o risco, porque o Flamengo tem muita qualidade dentro do seu elenco. E aí eu quero perguntar a você, está acontecendo uma mobilização da torcida do Flamengo? Porque desses clubes todos, eu fiz uma análise ainda há pouco sobre isso, desses clubes todos, o Flamengo é realmente o clube que tem um potencial de risco muito maior do que qualquer outro clube aqui do Brasil. E o Flamengo vai ser robustamente prejudicado. Então, o Landim tem que ter isso como prioridade. Eu acho que é uma prioridade maior, você vai deixando aí a tua opinião até, do que contratar jogadores. É claro que, num momento como esse, com a janela do mercado de futebol aberta, ou seja, com a propensão de você fazer contratações, todas as atenções são voltadas para as contratações. Mas esse é um vídeo que é realístico, é uma preocupação que o Flamengo tem que ter e o torcedor também, porque vai impactar exatamente no desenrolar do ano de 2024. Isso é mais preocupante do que o Flamengo deveria ter mais atenção do que as contratações que o Flamengo vai fazer. Então, eu tenho visto muitas coisas na mídia, a preocupação com a contratação do Léo Ortiz, que é outro que pode ser convocado, subir de produção também aqui no Flamengo, vai ter mais visibilidade. O Flamengo é uma vitrine muito importante. Não se pode esperar bom senso de técnico da seleção brasileira, porque ele tem que observar o trabalho dele, ele não vai ser então misericordioso com o Flamengo a ponto de achar que não deve convocar determinado jogador, porque o Flamengo vai estar substantivamente prejudicado. E vocês sabem muito bem que o relacionamento do Landim com a CBF é muito ruim. Vocês sabem muito bem que o relacionamento do Flamengo com a CBF é ruim. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo vai ser bastante prejudicado por isso. Portanto, eu acho que a torcida do Flamengo tem que se mobilizar, eu acho que tem que entender, eu não tenho visto vídeos sobre isso, eu acho que os companheiros de canal, os companheiros youtubers precisam liderar essa campanha para que chame a atenção da torcida do Flamengo, de repente até num jogo agora no sábado, expor faixas, repelindo qualquer possibilidade do Flamengo não ter os seus jogos paralisados, do campeonato não parar. Eu acho que esse calendário precisa ser replanejado, precisa ser refeito, porque o Flamengo vai passar por situação muito difícil e eu estou muito preocupado com isso, porque como eu sempre digo para vocês, parafraseando o Zeca Pagodinho, é muito melhor vocês cuidado do que coitado. É muito melhor você se preocupar agora e agir
para que aquele grito de coitado não aconteça depois, porque é isso que vai acabar acontecendo com o Flamengo. Porque, como eu disse e vou repetir, numa análise fria, pormenorizada, o Flamengo é a equipe que será mais prejudicada no futebol brasileiro com essa paralisação. O time do Flamengo, se não mudarem o calendário, o Flamengo corre o risco de perder muitos pontos, porque são muitos jogos com os nossos jogadores fora. Então, vamos voltar as nossas atenções para isso, porque é muito melhor você se preocupar com isso e tomar ações que sejam corretivas agora, ou impeditivas até, de que esse fenômeno desastroso aconteça para nós, do que propriamente ficar preocupado se o Léo Ortiz vem ou não, se o zagueiro que está lá no Getafe vai vir ou não vai. É muito melhor você se preocupar com isso. Então, eu quero que você deixe aí o seu comentário, eu quero que você deixe o seu like. Mais tarde tem até uma live que vai ser uma live react para nós secarmos o Vasco também, vai emendar ali pela madrugada, direto como nós sempre fazemos. Saudações rubro-negra, meus amigos, se inscrevam aí no canal e deixem o like. Deixa teu comentário aí. Forte abraço.